Shalom, shalom, boa tarde. 25 de Kislev, 5.785, a contar da criação. Estamos no dia 26 de dezembro de 2024, da Era Comum, no calendário civil. É a tarde com a Torá, nesse primeiro dia de Hanukkah. Então, nós estamos no início dos 8 dias de Hanukkah. Então, Hag Hanukkah Sameach, uma feliz festa de Hanukkah, né, a você, família, com muita luz, presença divina, e renovando a graça e as misericórdias do soberano, né, para cada vida, cada família, cada lar, para que tenhamos aí no nosso dia a dia, né, uma luz de esperança viva diante de nós, para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Estamos no quinto dia da semana, que é o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí já nos preparando também para o Shabat dentro de Hanukkah. E daqui a pouco vamos ver aí como que fica, né, essa questão do acendimento das luzes de acordo com exatamente a questão de Shabat, ok? Né, vamos ver aí o calendário, né, do acendimento das luzes de Hanukkah, a contar do horário aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E lembrando que há estados que estão uma hora atrás, né, de acordo com o fuso horário, e outros estão uma hora à frente, por exemplo. Né? Então, a partir daqui de São Paulo é que nós vamos falar sobre o calendário do acendimento das luzes especiais de Shabbat e também de Hanukkah, ok? Estamos na nossa paraxá da semana, Miketze, e a paraxá Miketze, ela traz para nós aí o famoso encontro que vamos ver daqui a pouco, né, dos irmãos de Yosef, depois de tanto tempo, né, 20 anos, eles se encontram e os irmãos de Yosef não o reconhecem, mas Yosef os reconhece, né? Miketze, né, que significa ao fim ou ao final, né, que nos fala ao final ao final de 2 anos, né, nós temos aí o sonho do faraó, do Paró. E o Paró, com seus sonhos, inicia-se a grande odisseia, no sentido de que a fome vai proliferar no mundo inteiro, e o plano, né, de Yosef vai salvar realmente não somente o Egito, não somente o povo judeu, mas as nações realmente de morrerem de fome, né? Dentro desse aspecto aí, há uma visão profética que realmente antecede os dias de Mashiach, né? Quando o justo e o verdadeiro Mashiach, único, né, se revelar, realmente cessarão o mal. E entre outras coisas, dentro daquilo que é mal, né, está exatamente a fome, que assola muitas regiões, né, de cada nação, também principalmente, né, do continente africano, que existe muita corrupção ali, muito desvio, né, também dos alimentos, né, como acontece lá na faixa de Gaza, né, onde os grupos terroristas, principalmente Hamas, sempre desviou, né, aquilo que era destinado para benefício do povo, as doações que por ano, né, superam bilhões de dólares. E agora nós vimos aí o resultado, para onde que foram, né, tantas doações, né, foram pro buraco, ou seja, foram lá para fazerem os famosos túneis e por aí afora vai, né? Eles cuidaram muito melhor dos túneis do que do povo palestino, né? Então, por aí você vê o grupo terrorista Hamas e aqueles que o apoiam, como são realmente cruéis, mesquinhos, são miseráveis, não estão nem aí com o povo, né? Então, muitas vezes, em certos lugares onde está a fome, é porque exatamente há muita corrupção, desvio de verbas e companhia limitada. Então, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, este mal vai cair plenamente por terra. Então, assim como Yosef nos seus dias livrou
realmente da morte por fome o mundo inteiro, Mashiach, ele também, dentro desse aspecto, ele estará trazendo soluções para que não haja fome em lugar nenhum do planeta. Entre estas coisas tem a profecia, né? Que Isaías fala muito bem sobre isso, que os instrumentos de guerra serão transformados em aparelhos agrícolas, né? Onde realmente todas as nações, todas as terras terão realmente terras produtíveis, não haverá mais ervas daninhas, não haverá mais questões áridas, né? A terra produzirá o seu fruto, né? E realmente o Eterno, nosso Deus, nos abençoará e fará com que haja frutos, alimentos em todos os quadrantes. Então Yosef é uma pré-figura também de Mashiach para a redenção final, a Geulah, final do exílio, e o início da Geulah, a redenção final, ok? Então, ao final deste período tenebroso, teremos aí realmente a Geulah com o rei Mashiach, ok? E a nossa Parashá Miketze, ela é a 10ª porção, né, dentro do livro de Gênesis, Bereshit, e a 10ª porção dentro do nosso novo ciclo dos estudos de Torá, 5.785. Baruch Hashem. Né? O nosso shiur, melhor dizendo, de hoje, está no capítulo 41, a partir do verso 53, e vamos até o capítulo 42, né? Versículo 38, né? Então teremos aí o 42, o 41, 42 para a base da nossa reflexão de hoje aí no estudo da Torá, ok? Vamos ouvir um recadinho dos nossos amigos Rabad, né? Então, os nossos amigos e irmãos Rabad, né? Ali dos Estados Unidos, mandaram um recadinho para todo monoteísta, todo aquele que realmente reconhecem a Hashem como único e verdadeiro Deus. E nos diz assim, e também todos aqueles que amam judeus, sem sombra de dúvidas, né? São amigos. Caro amigo, este ano os judeus em todo o mundo estão sentindo a nuvem escura do ódio e do antissemitismo. O antídoto qual é? Mais menorás, mais judeus fazendo coisas judaicas em público e mais luz de Hanukkah sobre a escuridão. Incrivelmente, faz exatamente 50 anos que a primeira menorá pública no Independence Mall, na Filadélfia, foi acesa, mudando a fase pública do judaísmo para sempre. Não deixe de comparecer a uma iluminação pública de menorá. Tire uma foto, publique nas redes sociais e torne o mundo um lugar mais brilhante. À medida que acrescentamos, né, outra chama a cada noite, né, tomando cuidado para acender na sexta-feira, né, que fala de acender primeiro as velas de Hanukkah, para depois acender as velas de Shabbat, ok? Então primeiro acende-se as velas de Hanukkah e depois acende-se as velas de Shabbat, ok? Então o mundo judaico em si, literalmente, eles obedecem com rigor horário, porque para o judeu é proibido fazer fogo depois do entardecer, depois do pôr do sol, né? O Benei Noah, ele pode fazer o acendimento depois do pôr do sol, ok? Por quê? Porque ao não judeu, ao Benei Noah, não foi ordenado a não acender o fogo à noite, entendeu? E então o Benei Noah, ele pode acender as luzes depois do pôr do sol, porque os Benei Noah estão dando continuidade à criação. Então isso é importante nós estarmos focando aí, para que nós tenhamos a consciência tranquila, que ao acendermos as luzes depois do anoitecer,
não tem problema algum, ninguém está cometendo nenhum pecadão, né? E ninguém vai, como diz o outro, ninguém vai perder a salvação por causa disso daí não, entendeu? O Bnei Noach pode, e não só pode, como deve acender as luzes depois do pôr do sol, não tem problema. Vejam bem que o Bnei Noach, né, na sua grande massa, trabalham até 6 horas da tarde, depois sai do serviço, pega trânsito, vai chegar às vezes 8 horas da noite em casa, ou às vezes até mais tarde. Ah, não vai acender as luzes de Shabat por causa disso? Lógico que vai. O Bnei Noach, ele vai acender as suas luzes de Shabat na sua casa. Ok? E isso é importante, porque, como diz aqui, ó, nós precisamos fazer com que realmente haja mais luz pública, mais expansão, né, das luzes, tanto de Hanukkah como de Shabat. Nós estamos dissipando as trevas, isso que é importante, entendeu? O judeu não pode, mas o não judeu, o Bnei Noach, pode acender sim, certo? Então, na sexta-feira acende-se as luzes antes das luzes de Shabat, ou seja, nós temos o calendário de acendimento das luzes. Vamos encerrar primeiro o recado aqui para a gente dar o aviso, né? E no Shabat, à noite, após o término do Shabat, deleite-se com o presente adicional de luz espiritual, que cada uma delas traz. Com votos de um Hanukkah repleto de luz espiritual, seus amigos Chabad.org. Baruch Hashem, gratos aos nossos amados Chabad ali dos Estados Unidos, que mandaram aí um recado para todos os amigos dos judeus de Israel e todos aqueles que estão vivenciando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? O horário de acendimento das luzes de Shabat, aliás, das luzes de Hanukkah. Então, hoje, dia 26, quinta-feira, né, a partir do horário de São Paulo, bem entendido, como já foi dito. Então, o horário para acender as luzes em casa, né, as luzes de Shabat. Hoje nós teremos acendimento da segunda vela, né? Lembram do shiur que nós fizemos aí, o editorial, sobre como colocar as velas e como acender as luzes de Hanukkah, ok? Então hoje, às 18 horas e 55 minutos, o acendimento nas casas, quem está em casa, certo? Quem chegar depois do seu trabalho, etc e tal, faz o acendimento normalmente, sem problema algum. Né? O horário base é esse, 18 horas e 55 minutos. Então, coloca-se primeiramente a vela do Shamash, logo em seguida coloca a segunda vela no segundo buraco da Hanukkah. E em seguida coloca a outra vela no primeiro buraco, correspondendo ao primeiro dia. Ok? Aí acende-se o Shamash primeiro, certo? Acendeu o Shamash primeiro, faz aquelas duas preces lá que tem, né? O antes do acendimento das luzes e o depois do acendimento das luzes, certo? Então fez a prece, aí acende primeiramente a segunda luz de Hanukkah e depois vai para a primeira luz de Hanukkah. E aí faz a segunda prece e aí você estará fazendo isso daí, ok? Amanhã, sexta-feira, então amanhã o horário do acendimento das luzes de Hanukkah é juntamente com as luzes de Shabat. Então primeiramente acende as luzes de Hanukkah e depois acende as luzes de Shabat. Então o horário base para isto será às 18 horas e 37 minutos para fazer isso daí, né? E a partir das 20 horas, né, diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estaremos fazendo o acendimento das luzes de Hanukkah, primeiramente, e depois as luzes de Shabat. E aí nós vamos para a celebração do Shabat, lembrando que você é o nosso convidado, tanto presencial como virtual, para estar conosco aí na festividade de Hanukkah com Shabat, ok? No sábado
primeiramente faz a Havidalá, depois que termina a Havidalá, aí vai para o acendimento das luzes de Hanukkah, ok? Então, como hoje está ainda muito chuvoso por aqui, e as estradas estão perigosas, né? E eu moro distante 50 quilômetros da sinagoga, então não tenho certeza se poderei comparecer à sinagoga hoje para transmitir diretamente da sinagoga o acendimento das luzes de hoje, ok? E amanhã, sexta-feira, nós estaremos lá, nem que chova canivete aberto, nós estaremos lá na sinagoga para a transmissão e o acendimento da terceira luz de Hanukkah, ok? Então, nós estaremos ali com a graça de Hashem, que o Eterno tenha misericórdia, nos conceda um bom tempo para ali nós estarmos. E aí vamos fazer o cerimonial de Hanukkah e a celebração do Shabat, ok? E no sábado, também a nossa intenção, se assim o Eterno permitir, e Ele quer, né, que nos conceda um bom tempo, no sábado também estaremos, né, transmitindo diretamente da sinagoga Benei Noach a Havidalá e o acendimento da quarta chama de Hanukkah, com a graça de Hashem, que as nossas programações sejam aprovadas por Hashem e nós possamos aí juntos estarmos fazendo o acendimento das luzes de Hanukkah, Shabbat, Havidalá e etc. Vamos mandar aqui algum shalom, né, para as seguintes pessoas. A Lourdes Oliveira de Alvorada do Oeste, Rondônia. A Gislaine Moreira, Bonito, Mato Grosso do Sul. A Daniela Moser e família de Indaial, em Santa Catarina. A Rosângela Campos, que está residindo em Londres, Inglaterra, juntamente com a família, né, o nosso shalom. O Sebastião Oliveira e esposa, que se encontra ali na Flórida, nos Estados Unidos. Fica aqui também o nosso shalom, sem sombra de dúvidas. E hoje nós temos 4 aniversariantes, né, para mandarmos aí um Mazal Tov. A Edina Silva, daqui de Bauru e da nossa sinagoga Benei Noach. A Mari Vicentini, né, de Agudos, e também aqui que faz parte da nossa sinagoga Benei Noach, né. O Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, né, ele que está aniversariando na data de hoje. E Evandro Pereira Parente, da cidade de Manaus, capital do Amazonas, né, são os nossos aniversariantes aqui. Então, aos nossos aniversariantes, Mazal Tov, né, muitas felicidades, que a graça do Altíssimo alcance cada um de vocês, né, dando proteção, saúde, vigor, sucesso, vida longa, né, principalmente no serviço a Hashem, e que sejam realmente motivos de alegria para o coração do nosso Pai Celestial no vosso andar do dia a dia, né? A Edina e a Mari, né, que fazem parte aqui da nossa sinagoga Benei Noach, que tenham vida longa e ativas no serviço a Hashem, sem sombra de dúvidas aí, ok? Baruch Hashem. Temos aí também o Arthur, né? O Arthur Junqueira, aqui de Bauru. Temos aí a de Machado, né, de Alvorada, lá de Rio Grande do Sul, né? E também aí uma expert em informática, né? E fazer figurinhas e companhia limitada, Baruch Hashem. Quem mais está por aqui? A Carla Tônia, né, aqui de Bauru também, né? O Alberto Taca, né? O Alberto Taca, não lembro se já falei teu nome aqui e a tua cidade. Se puder colocar o nome da cidade, Alberto Taca, né, o estado, Baruch Hashem aí. O Carlos Ferreira, né, também está por aí, né? Aqueles que eu não falo o nome de cidade, se porventura puderem colocar aí a cidade e o estado, Baruch Hashem. A Edith Monteiro, diretamente de Lisboa, de Portugal, né?
acho que é Portugal, lá a cidade, acho que não é Lisboa, não. Acho que eu esqueci o nome da cidade, viu, Edith Monteiro? Mas é de Portugal lá, o grupo Benenu ali em Portugal, Baruch Hashem, né? Aí, Baruch Hashem. Vamos em frente aí. Ok, por enquanto é o que está aparecendo aqui para mim, ok, gente? Vamos lá. Capítulo 41, a partir do verso 53 da nossa Parashá Miketze. Nós temos um dado interessante aí que os 7 anos de fartura cessaram e começam os 7 anos de fome, de realmente o tempo de aridez, escassez e por aí afora vai. Aí no verso 55 nós temos um dado interessante, né? Então todo o grão acumulado pelos egípcios nas suas residências apodreceram, exceto aquilo que foi acrescentado por Iosef. E a terra inteira do Egito começou a sentir fome. Quando eles foram até José, né, a Iosef, para pedir ali os famosos grãos e companhia limitada, né? Então Iosef disse para eles, né, vocês precisam se circuncidar. Então ele deu uma ordem para os homens. É necessário que vocês venham se circuncidar. Já pensou? Um ex-escravo hebreu dando ordens para os egípcios se circuncidarem. E aí então o que aconteceu? A população masculina entrou em pânico e foram choramingar lá para o Paró. E o Paró pensou, ele falou, vocês podiam ter juntado grãos. Aí eles falaram, nós ajuntamos, mas apodreceu. Mas o de José não. Aí então o Faraó falou para eles, vão a José e façam tudo que ele ordenar. Pronto, acabou, né? Então dessa forma aí, o Faraó, ele acabou dando aí o seu, entre aspas, o seu veredito. E eles procuraram José e foram circuncidados. Um dado interessante aqui é por que o Paró ele acabou realmente jogando a toalha e dizendo, o que José falar, vocês vão fazer. Eu não vou interferir. Segundo o Midrash, fala que José, para ele poder, né, Yosef, para ele poder ser o vice-rei, ele precisaria conhecer todas as línguas, como o Paró. E aí então, né, o Midrash fala que o Eterno enviou um anjo e que ensinou para Yosef todas as línguas. E ele falou, o Paró, na sua entrevista particular com Yosef, o Paró falou em todas as línguas. E Yosef respondia na língua que o Paró falava. Aí depois que terminou as 70 línguas, aí Yosef falou em hebraico para ele. Aí o Paró não entendeu nada. E aí o Paró perguntou para ele, que língua é essa? E então Yosef disse, essa é a língua nativa, é o hebraico. Aí o Paró entendeu que Yosef, além de saber as 70 línguas das nações, ele sabia uma língua a mais que era o hebraico. Então Yosef, ele tinha todas diante da Constituição egípcia, né? Yosef tinha todas as condições para ser Paró. E como ele sabia uma língua a mais do que o próprio faraó, então ele poderia assumir o trono e o faraó seria destituído do trono, se o povo soubesse disso. Mas aí, segundo o Midrash, fala que o Paró, né, fez um pacto com José, né, para que José não falasse para ninguém que ele sabia uma língua a mais do que o próprio faraó. E José prometeu ao faraó que não falaria sobre essa questão. Então, quando estes egípcios foram reclamar com o Paró, então o Paró falou, vocês podiam ter juntado grãos. Eles falaram, mas nós juntamos e apodreceu, mas o de José não. Então o Paró, ele pensou ali em duas questões. Se eu interferir, o José, ele pode lançar uma maldição contra nós e nós vamos morrer de fome. E a segunda questão era, se eu interferir na ação de José, ele poderá dizer que ele sabe uma língua a mais do que eu, e eu posso ser destituído
do trono, e automaticamente o povo vai nomear José no meu lugar. E como José não deu com a língua nos dentes, o Paró também falou, peraí, vocês procurem José e façam o que ele disser, ponto final, acabou, entendeu? Então esse é o Midrash aí. A Edith Monteiro está dizendo que é a cidade de Braga, né, lá perto de Lisboa, né? Aliás, em breve em Lisboa também vai ter aí um grupo Benei Noah, Baruch Hashem. Então é a cidade de Braga, lá em Portugal, né, onde a Edith Monteiro tem um grupo Benei Noah ali, e em breve também haverá um grupo Benei Noah em Lisboa, Baruch Hashem. É isso daí mesmo, é expansão, vamos em frente aí. A Maristela Maciel Correia, Pereira Maciel, também chegando por aí, Baruch Hashem. Então, por isso, né, os egípcios foram circuncidados, né? Alguns comentários, né, que Rashi traz e outros comentaristas trazem, um deles é importante nós frisarmos sobre a questão de o que Rashi traz, né? Então ele diz assim, nos dias de Avraham, lá no capítulo 17, fala que Deus ordenou a ele para circuncidar aqueles nascidos em sua casa e aqueles comprados com seu dinheiro, ou seja, pessoas que estavam sob o controle direto de Avraham eram para ser circuncidados. De acordo com isso, Iosif, que era governador de toda a terra do Egito, deveria instruir os seus cidadãos a circuncidarem, já que eles estavam sob o seu controle direto. Então, esse é o comentário de Rashi, que Iosif mandou fazer a circuncisão justamente por causa disso daí, né? Para que todos estavam sob o seu controle, só o Paró que estava acima dele, então era ordenado fazer isso daí sem sombra de dúvidas. No capítulo 42, que nós entramos agora, nós temos aí sobre a questão dos irmãos de Iosif. Então sai da esfera Egito e volta para a terra prometida, a terra de Canaã. Então o que está acontecendo ali na terra de Canaã? Então Yaakov, né, viu por inspiração divina que havia alimento à venda no Egito. E ele disse a seus filhos, por que vocês estão se exibindo? Né? Eu escutei que há previsões no Egito. Então aqui nos comentários de vários sábios, fala, por que Yaakov disse para os seus filhos, por que vocês estão se exibindo? Né? Então nos comentários fala da seguinte forma, primeiramente Rashi, por que vocês se mostram na frente dos ismaelitas e dos filhos de Esav, como se tivessem muitos grãos? Então eles estavam se exibindo, como eles tinham um pouco de grão, e estava passando caravana ali de ismaelitas e dos filhos de Esav, né, em direção ao Egito, eles ficaram se exibindo, que eles tinham grão, que não precisavam viajar para poder matar a fome, né? Então aí é que está o detalhe, eles estavam se exibindo, né? A Miriam Barros de Brasília, Shalom, Shalom, o Arlan Tavares e a esposa Ângela Rodrigues de Pacatuba, Ceará também, chegando por aí, Baruch Hashem, gratidão ao casal Arlan e Ângela, Baruch Hashem. Então aqui, Yaakov está chamando a atenção dos filhos porque eles estão se exibindo. Isso nos mostra uma realidade, que nós não devemos ostentar o que temos. Se você é bem de vida, se você tem condições boas de vida, financeira, material, não seja exibido. É isso que está dizendo. Por que isso? Para evitar o famoso olho gordo em cima de você. Por isso que a modéstia judaica ela é muito focada. Você entendeu? Então, nós precisamos agirmos de forma bem moderadas, né, com recato, para que realmente a gente não venha atrair sobre nós maus olhados, olho gordo e companhia limitada, né? Então, é ter uma modéstia tranquila, etc e tal, você pode gozar dos seus bens, não restam dúvidas, mas sem se exibir. Então essa é uma advertência que
Iacove já estava falando aos seus filhos, porque o futuro que estava reservado era de altos e baixos, né? E era preciso tomar muito cuidado com referência a isso. Ramban Narmânides, ele diz: os filhos dos ismaelitas e os filhos de Esav nem estavam presentes na terra de Canaã naquele momento. Assim, por que Iacove disse aos seus filhos que não se exibissem na frente deles? Talvez os ismaelitas e os filhos de Esav tivessem passado por Canaã em seu caminho ao Egito para comprar grãos. Assim, Iacove estava preocupado que sua família demonstrasse ter grãos. Seus parentes viriam para sua casa para comer toda a comida, né? Então, aquela questão, né? Se exibe demais, vem convidados que não foram convidados, né? Pessoas que não foram convidadas para estar aí no seu meio, e aí vem realmente arrasar as suas provisões. Mizrahi, ele comenta, assim, a razão simples porque Iacove não estava preocupado que seus filhos se expusessem para o povo de Canaã era porque os habitantes locais também tinham grãos, portanto, não havia nada a temer, na visão de Mizrahi, né? O comentarista Nahalat Yaakov, ele fala sobre essa questão, né? Todos os habitantes da terra vieram para o Egito comprar grãos de Yosef. Por que a escassez tinha se espalhado pela terra inteira? Então, claramente, as pessoas de Canaã não tinham grãos, mas mesmo assim Iacove não tinha medo delas, pois sabia que haviam sido intimidadas pelo massacre de Shechem, né? Shechem, né, onde aconteceu aquele episódio de Diná, e Shimon e Levi foram lá e vingaram, né, a honra da sua irmã, né, matando todos os homens de Shechem. E também em Shechem, né, abrindo um parênteses aqui, Shechem é onde Yosef posteriormente será os seus restos mortais sepultado. E agora, nessa semana, nós tivemos aí os soldados, né, de defesa de Israel, né, no túmulo de Yosef, lá em Shechem, e também cantando e dançando, né, realmente Hanukkah. Então isso é muito bom, muito agradável, né, que realmente a alegria está sempre presente no povo judeu, ok? Bom, vamos para frente agora aqui. Então aí Iacove, ele manda os seus filhos, com exceção de Beniamim, né, para o Egito, para buscar comprar grãos, né? E aí nós temos então no capítulo 42, verso 8, Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, né? Então Yosef viu que aqueles que estavam diante dele, né, eram seus irmãos. Mas também nós temos aí, dentro do Talmud, os comentários que nos falam que Yosef tinha certeza que o seu pai Iacove mandaria os seus irmãos buscarem grãos ali no Egito, né? E eles entrariam ali no Egito. E conhecedor muito bem da sua própria família, do seu pai e dos seus irmãos, ele tinha certeza que eles não entrariam juntos pelo mesmo portal, que eles se espalhariam, cada um entraria por um portal diferente. Então Yosef, ele determinou escrivães que estivessem nos portais anotando o nome e a procedência daquelas pessoas que estavam adentrando ao Egito. E foi dessa forma que ele descobriu que os seus irmãos estavam ali, os seus 10 irmãos estavam ali, no Egito. E mandou trazê-los à sua presença, né? E depois tem aquele diálogo ali, né, acusando-os, né, vocês são espiões, patati patatá, justamente para ver se havia neles a techuvá, o arrependimento de terem vendido José para o Egito e todo o mal que causaram a José, né? Então essa era a intenção de Yosef, né, para ver isso daí. Ele não tinha rancor, raiva, muito menos ódio dos seus irmãos. Ele sabia que ele estava ali para cumprir uma missão e que ele foi escolhido para aquela missão e que Hashem preparou todas as coisas para que assim viesse a acontecer, ok?
Então, nesse verso aqui, os ensinamentos racídicos dizem o seguinte: eles não o reconheceram. Em geral, existem dois tipos de tzadikim, indivíduos justos. O tzadik eremita e o tzadik terrestre. O tzadik eremita acha que este mundo atrapalha a sua união emocional com Deus. O mundo é profano, Deus é sublime. Assim, esse tzadik eremita evita interagir com objetos e pessoas, isolando-se em um lugar onde possa rezar, meditar e estudar sem ser incomodado. Então esse é o tzadik eremita, aquele que se isola. E não é isso que o Eterno quer de cada um de nós. O tzadik terrestre, por outro lado, está conectado com Deus de maneira muito mais forte, a ponto de o mundo não conseguir nem poder desviar sua consciência do divino. Esse tzadik pode relacionar-se com o mundo em seu nível mais básico e ainda permanecer totalmente envolvido em uma percepção com Deus. Assim, os irmãos que eram pastores eremitas não reconheceram Yosef. Por quê? Porque eles eram tzadikim eremitas. Eles gostavam de se pastorear para ficar isolado, certo? Assim, eles não reconheceram Yosef, que era um governador terrestre, pois eles simplesmente não podiam entender como alguém podia estar envolvido tão intimamente com o mundo e ainda assim permanecer um tzadik perfeito. Então, por eles serem eremitas, justos eremitas, eles estavam sempre isolados, pastoreando no campo, aberto, etc. e tal. Então estava isolado, lá eles estudavam, faziam suas preces, faziam os estudos, reflexões e companhia limitada. Então eles não reconheceram Yosef, o tzadik terrestre, porque eles não conseguiriam compreender até o momento como que uma pessoa justa a nível de José pudesse estar envolvido como governador do Egito, envolvido com as questões políticas que estava ali concernente a todo o Egito. Como que poderia um justo estar envolvido com as questões materiais, físicas de toda uma sociedade, governo e companhia limitada? Então eles não conseguiriam compreender isso. Então, como Yosef era um tzadik terrestre, eles não reconheceram realmente Yosef como seu irmão, ok? E aí então, dentro desse diálogo aí, realmente Yosef, para ver a reação dos seus irmãos, ele os acusa que vocês são espiões. E eles automaticamente negam que de fato não era mesmo. Então Yosef disse: há somente uma maneira de vocês me convencerem. Pela vida do faraó, vocês não deixarão este lugar a menos que seu irmão mais novo venha até aqui. Por que ele disse do irmão mais novo venha até aqui, que seria Beniamim? Porque no diálogo que eles tinham, eles acabaram dizendo: o nosso pai vive, está já de dias contados, velho, e temos um irmão mais novo. Depois eles serão repreendidos pelo pai Iaco. Por que eles falaram de Beniamim? Porque eles vão retornar e falar para o Iaco e Avino, o nosso pai Iaco. O governador lá falou que a gente não precisa retornar, porque se Beniamim não for conosco, não vai. Não adianta nem aparecer lá que seremos todos presos. Mas como que ele sabia? Ele só podia saber se vocês falaram de Beniamim. Por que vocês falaram de Beniamim? A lição que fica para nós aqui nesse aspecto é o seguinte: procuremos falar aquilo que é útil. Nem que seja o famoso ditado popular que diz, curto e grosso. Mas falar aquilo que é essencial, ponto final. Porque, como diz o ditado popular, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Entendeu? Então, é aquele negócio, falou demais, fala demais, conta o que não deve, o que deveria ser mantido em segredo,
vem para fora. E aí as pessoas descobrem exatamente o seu segredo, entendeu? Então foi o que aconteceu com os irmãos de Iosif dentro desse aspecto aqui. Ainda no capítulo 42, verso 24, né? Iosif os deixou e chorou, né? Que ele havia, que pois compreendeu que eles haviam se arrependido de tê-lo vendido. Quando ele retornou, falou-lhes outra vez, de modo severo. Ele retirou Shimon, né? que havia atirado ele ao poço, e dentre eles, e colocou a ferros diante de seus olhos, né? Ou seja, estava chegando o momento de ele mandar embora os seus irmãos, mas ele precisava mostrar a sua determinação, né? Entre aspas, né? A sua ferocidade egípcia, para que eles realmente sentissem na pele o medo, e para que a Techuvá pudesse aflorar verdadeiramente, né? Então ele lança a mão de Shimon, na frente dos seus irmãos ele é acorrentado e retirado da presença deles, e fala para eles irem embora, só retorne com Beniamim. Se não vierem com Beniamim, nem precisa pôr os pés no Egito, porque aí vocês serão presos como espiões, certo? Por que Iosif isolou Shimon? Foi por vingança? Não. Foi porque ele estava com bronca de Shimon tê-lo lançado no poço? Não. Ele precisava separar Shimon e Levi. Lembra de Shechem? Só os dois que foram lá em Shechem para vingar o sequestro e estupro da sua irmã Diná. Só os dois eliminaram todos os homens de Shechem. Eles não podiam ficar juntos, porque teria problemas. Então ele isola Shimon, tira do convívio dos seus 9 irmãos, certo? E isola ele de Levi. Só Levi e Shimon poderiam facilmente vencer o exército egípcio. Simplesmente. E Iosif sabia disso. Então ele isola Shimon, passa a corrente nele na frente dos seus irmãos, para eles verem que realmente o negócio é muito sério. Isola e fala para eles, tchau, vão embora e só volte com Beniamim dentro desse aspecto aí. Então os irmãos perceberam imediatamente que quando um infortúnio recai sobre uma pessoa, ela deve examinar suas ações até encontrar uma palavra negativa ou ação que possa ter ocasionado tal castigo. Então ela deve fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. A techuvá dos irmãos de Iosif foi notável por quê? Por 3 fatores. Primeiro, eles conseguiram se arrepender de uma má ação que realizaram cerca de 20 anos atrás. Segundo, o fato deles não terem conseguido achar um pecado mais recente para explicar seu infortúnio atual demonstra que nos últimos 20 anos eles não pecaram. Terceiro, a techuvá deles foi imediatamente efetiva, pois reduziu o castigo. Iosif tinha prometido prender um dos irmãos, mas depois que os irmãos fizeram techuvá, Shimon foi libertado, né? Foi libertado. Ou seja, quando os irmãos foram embora, Iosif não mandou Shimon para a cadeia, para o presídio, para o calabouço. Ele separou uma casa ali nas suas dimensões, né, para o seu irmão Shimon, para ele poder fazer os seus estudos, suas rezas, suas reflexões e companhia limitada. E era muito bem alimentado e não tinha sobre ele nenhum tipo de guarda vigiando-o. Ele gozou de liberdade plena ali, certo? E ele ficou realmente naquela cercania da sua casa, da casa que Iosif reservou para ele, né? Então, foi nesse sentido aí que ele foi liberto, ok? Da mesma forma, o comportamento severo de Iosif em relação a eles mudou, pois lhes foi dado comida, dinheiro devolvido, que nós vemos aí nos versículos 25 e 26,
E eventualmente, como resultado de sua techuvá, Yaakov e toda a sua família foram salvos da fome, né? Então ele mandou colocar os grãos, né, a mais do que necessário, né, segundo a posse do dinheiro que eles levaram. Mandou colocar os dinheiros de volta dentro de cada sacola, de cada bolsa, né? E eles retornaram para a casa de Yaakov, para a terra prometida, né? Lá que eles foram perceber que realmente o dinheiro estava ali, as bolsas de dinheiro estavam ali em cada saco dos provimentos ali, ok? Então, Iosif reconheceu que realmente eles tinham feito techuvá, né? Mas o caminho da techuvá, ela tem parâmetros, né? Onde tem que ser passo a passo, cada um no seu compasso, para poder as coisas se seguirem desta forma aí. Então, há muitos níveis de techuvá, e aqui nós temos 3 níveis para podermos falar. Ao descerem ao Egito, os irmãos começaram a lamentar a venda de Iosif, foi o primeiro passo da techuvá. Não porque entenderam que foi um ato perverso, mas sim por causa do sofrimento causado ao seu pai. Segundo, quando eles se viram em terrível apuro nas mãos do governador do Egito, eles começaram a admitir que a venda de Iosif fora de fato um pecado. E eles confessaram isso verbalmente. Na conversação entre eles, eles falaram desse pecado. Então Reuven disse-lhes que esta techuvá era insuficiente, porque fora motivado por fatores externos. Os irmãos, por conseguinte, entenderam porque o ato em si estava errado, a despeito das consequências que ele ocasionaram. Ou seja, o primeiro passo que nós vimos aqui nessa base aqui de techuvá, eles não reconheceram o erro deles, eles não reconheceram o pecado deles. O que eles reconheceram foi que eles causaram sofrimento ao pai Yaakov. Então eles ficaram focados nisso no primeiro momento. Depois, no segundo momento, quando as coisas começaram, né, a apertar para o lado deles, foi onde que eles começaram a admitir que realmente a venda de José foi um pecado. Por quê? Porque o sapatão apertou mais. A cinta apertou mais. A coisa começou a ficar ruim para o lado deles. Acusado de espiões, Shimão sendo separado, preso. Então foi onde que eles perceberam que realmente a venda de Iosif foi um pecado. Foi então foi se elevando o nível da techuvá, né? E por fim Reuven, né, disse que a techuvá ainda era insuficiente, porque ela estava sendo causada por motivos exteriores, ou seja, situações adversas ao redor deles estavam ocasionando uma techuvá, mas faltava a parte essencial da techuvá, o interior. Se eles não fizessem a techuvá interior, era insuficiente. Então, por isso Reuven disse, é insuficiente o que nós estamos fazendo, porque ela é exterior, está na parte externas a nós. Mas precisamos ter a nossa techuvá interior, sem sombra de dúvidas. Precisamos de techuvá interior. Por isso que é importante nós analisarmos essa sequência aqui da questão da techuvá. Acontece algo ruim para nós, né? Então nós precisamos evoluir na nossa techuvá. Não adianta nada você ficar aí batendo no peito, é minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa, e não sai disso. Tem que se evoluir, tem que progredir, né? Então não é minha culpa, minha culpa, minha culpa. Mas que culpa é essa? Dá nome aos boi aí, meu. Não porque eu fiz isso, fiz aquilo, que não sei o que lá. Então, realmente, as circunstâncias adversas à minha vontade, realmente estão confirmando que eu pequei. Mas agora eu preciso dessa techuvá interior, onde que vem o verdadeiro arrependimento. E aí então, como diz o outro, né? Alma lavada, 0-0 com Hashem, nova caminhada e de forma melhor e maior do que a anterior. Então, por isso, né, amados, ainda há muita coisa para se falar de techuvá, né?
cada coisa no seu tempo oportuno, porque de fato a Techuvá é algo maravilhoso. A Techuvá, ela muda a própria história pessoal, familiar, em nosso entorno e do mundo. Então a Techuvá é algo muito maravilhoso, sem sombra de dúvidas aí. Ok? E então no capítulo 43, né, onde nós chegamos aí, né, do verso 1 até o verso 14, nós temos aí sobre a questão, vamos ou não vamos retornar para o Egito? Tinha que retornar, porque os gamos estão acabando. E aí como que faz, papai? Yaakov Avinu não queria mandar de forma alguma Beniamim, né? Não, Beniamim não vai acontecer alguma desgraça, aí vou perder também o Beniamim, que não sei o quê. E então vem então ao momento que Yehudá dá uma palavra. Então nós encontramos essa palavra no capítulo 43, verso 8, ele dizendo ao seu pai Yaakov: envia o menino comigo. Mas eles não vão em 9? Shimon já está lá preso. Eles retornariam em 9. Mas aqui Yehudá diz: envia o menino comigo. Levantemo-nos e iremos. Vivamos e não morramos de fome. Nós, tu e também nossos filhos. Eu mesmo garantirei o seu retorno em segurança. Tu podes pedir de minha própria mão. Se eu não o trouxer de volta e o colocar aqui, vivo, diante de ti, eu terei pecado contra ti para sempre. Pois se não tivéssemos demorado, por causa da sua hesitação, nós já poderíamos ter voltado 2 vezes até agora, e tu não terias ficado angustiado pela ausência de Shimon todos esses dias. Então o que nós temos aqui? Nós temos Yehudá assumindo a liderança do povo judeu, com autoridade, com autonomia. Dele precederão os reis de Israel. Dele precederão os juízes de Israel. Então aqui ele está falando com autoridade. Porque de Yehudá vem a semente de David, de Salomão e do rei Mashiach. Então Yehudá está usando a sua autoridade como rei, por assim dizer, sobre todo o povo judeu. Então ele está falando com determinação, de forma positiva, concisa, segura. Porque quando ele diz ao seu pai: não morramos de fome, tu, nosso pai, e os nossos filhos. Se continuar do jeito que está, você vai morrer de fome e os nossos filhos também. Por causa da tua hesitação, já era para termos ido e voltado 2 vezes. E Shimon já era para estar conosco. Então agora, envia o menino comigo. Se eu não te trouxer ele vivo diante de ti, eu terei pecado contra ti para sempre. Então os nossos comentaristas, eles falam: o que Yehudá está dizendo com isso? Terei pecado contra ti para sempre. E Yehudá estava dizendo a Yaakov Avinu: se eu não cumprir a minha promessa que estou fazendo contigo, meu pai, eu não terei parte contigo na eternidade. E o que eu mais quero é ter parte contigo na eternidade. Então Yaakov entendeu o recado de Yehudá. Ele consentiu com a palavra de Yehudá. Ele concordou com a palavra de Yehudá. Então ele determina que eles vão e leve Beniamim. E aí Yaakov inclusive fala para eles: leve alguns presentes para o governador. Pouco de bálsamo, um pouco de mel e algumas gomas, resina, pistache e amêndoas. Levem juntas para o governador. Que Deus Todo-Poderoso faça com que o homem tenha misericórdia de vocês e os deixe retornar, em companhia de seu outro irmão Shimon e de Beniamim.
até a sua volta eu me considerarei destituído de meus filhos, por causa da incerteza. E como eu fui destituído de Iosef e Shimão, eu agora estou privado de Beniamim também, né? E aí eles vão partir, e aí no Shabat, no sagrado dia do Shabat, nós vamos ver o desenrolar dessa parte final da Parashá Miketze, ok? Então, quando Yaakov ele faz uma prece, que Deus Todo-Poderoso, né, faça com que o homem tenha misericórdia de vocês, quando ele está fazendo sua prece, o que os nossos mestres nos instruem é assim: não reze a Deus apenas quando você sente que é uma emergência. Você precisa da ajuda dele também para um plano natural ter sucesso. Ou seja, para que um plano natural tenha sucesso, você precisa fazer preces a Hashem, pedindo para ele fazer com que isso dê certo. Tudo parece que vai dar certo. Você tem certeza que vai dar certo. Mas isto não é tudo sem a bênção de Hashem. Então, por isso, mesmo que você tenha certeza que tudo vai dar certo, faça prece a Hashem. Fale com Hashem. Pede o endosso de Hashem. Fala para ele aprovar o seu plano. E que ele venha até aperfeiçoar o seu plano. E dará certo. Porque ele fará com que dará certo. Disto nós podemos aprender que uma pessoa não deveria se dirigir a Deus somente quando ela sente que algo lhe falta, ou a adversidade, atribulações e companhia limitada. Ela também deveria pedir a Deus pelas coisas que ela percebe que lhe acontecerão inevitavelmente, pois na verdade Deus é o único provedor, vindo a bênção de maneira natural ou milagrosa, né? Por exemplo, você tem certeza que o teu salário vai chegar no começo de cada mês para você. É uma sequência natural, mas não é por isso que você deixa de fazer prece para que o Eterno abençoe o teu salário, abençoe o teu soldo, faça com que ele se multiplique e que você venha usar realmente com sabedoria. Você que tem o seu escritório, seus negócios, seja na cidade, no campo, etc. e tal, você está trabalhando nos seus projetos, seja na cidade, seja no campo. Você tem certeza que aquilo que você está fazendo, ele vai frutificar, vai te dar prosperidade. Mas isso é dentro do campo natural. Você tem certeza que de forma natural isso vai acontecer. Mas isso não significa que você não possa reconhecer que vem de Deus, o soberano, o único provedor. Porque se ele quiser, ou melhor, se ele quiser impedir que não chegue a ti o sucesso, ele não vem. Mesmo que naturalmente, provavelmente, você teria. Então é por isso que nós precisamos unir o natural e o divino. A nossa fisicalidade, materialismo e o nosso espiritual. Para que possa haver uma fusão. E tudo aquilo que nós colocarmos as mãos, tudo aquilo que nós realizarmos, ele faça prosperar. Depende de cada um de nós. Por isso, Techuvá, estudo da Torá e as 7 leis de Noah, prece diária, Tzedaká, são passos que você pode fazer multiplicar em abundância tudo na sua vida. Faça com Kavaná, com verdadeira intenção do coração, porque ele jamais desamparará os tais que assim o fazem. Ok? Com a graça de Hashem, né? Fique na expectativa. Se a chuva parar, fazendo um tempo bom à tarde, estaremos na sinagoga transmitindo. Ok? Mas amanhã, com a graça de Hashem, né? Que ele nos conceda a viagem em segurança para fazermos a celebração do Shabat e o acendimento das luzes de Hanukkah e de Shabat, ok? Então, com a graça de Hashem, Shalom, Shalom, até lá.